Aleluias. Santo, 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 santo és o Senhor Jesus. Aleluia, Jesus, aleluias. Querido Deus, eterno Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu me coloco aqui diante de Ti, Pai, apresentando esta live, apresentando a vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão, daqueles que ainda vão entrar, daqueles, Pai, que irão assistir posteriormente, Pai. Eu quero apresentar a vida de cada um deles, interceder, Pai, por cada uma dessas vidas, pedir para que o Senhor coloque, Pai, sobre mim, sobre eles, Pai, as armaduras qualificadas, armaduras de proteção sejam colocadas sobre nós nesta hora, o capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito e as sandálias do Evangelho da paz, uma blindagem com o sangue do Cordeiro, um revestimento com o óleo da tua unção e o fogo da tua presença permeando, Pai, sobre as nossas armaduras. Envia o exército de anjos, Pai, a cada um deste ambiente. Posiciona os teus anjos à nossa direita e à nossa esquerda, Pai, cumprindo a tua palavra que diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque o Senhor já deu ordem aos teus anjos, já estão guerreando, já estão pelejando a nosso favor. Levanta muralhas de fogo em volta da nossa casa, o endomo de fogo seja colocado sobre este telhado, um manto de invisibilidade sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos familiares, papai, repreendendo todo espírito maligno, todo espírito que traz enfermidade, todo espírito da morte, todo espírito da confusão, todo espírito da contenda, todo espírito da miséria, da escassez, da pobreza, Pai, bata em retirada em nome e na autoridade de Jesus. Passa o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas e janelas, Pai, de cada uma da casa representada aqui pelos teus filhos, papai, e eu declaro que assim como no tempo do Egito, o espírito da morte não adentrou pelas casas marcadas pelo sangue do Cordeiro, também não adentrará na casa daqueles que têm sido fiel a ti, daqueles que estão posicionados contigo, daqueles que têm tido compromisso contigo e com a tua palavra. Eu convido a doce e amorosa presença do amigo Espírito Santo. Venha sobre este ambiente dos teus filhos agora, assim como se faz presente no meu ambiente, trazendo a paz que excede todo entendimento, trazendo a calmaria do Senhor. O bálsamo seja derramado sobre nós nesta hora, que uma nuvem de glória venha adentrar agora sobre este ambiente e os teus filhos possam experimentar desta calma, mas também venham sentir no físico deles, Pai, a manifestação da presença do amigo Espírito Santo. O controle desta live é teu, o controle da minha vida também é teu, Espírito Santo. Tu és o meu pastor presidente, conduza todas as coisas conforme a vontade e o querer do Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Shalom, shalom, povo de Deus. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Já vai aí compartilhando a live. Eu já comecei ela, orando. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que você possa estar, encaminhando a live também, para que outras pessoas venham, desfrutar da palavra do Senhor conosco, nesta manhã de terça-feira. Jesus amado, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todo-poderoso és tu, Senhor, santo, santo, santo és tu. Aleluias. Glória a Deus. Quem aí viu que eu postei lá que a aula já está na plataforma, já está disponível. Você que se inscreveu e ainda não recebeu o e-mail, caso não tenha recebido, me manda, para eu verificar lá na plataforma. Hoje nós vamos para o nosso último capítulo, do Evangelho de Mateus. Olha aí nossa caminhada no ano de 2025. Nós já chegamos aqui, já lemos, um capítulo da Bíblia, viu só, gente? Mas hoje, 28 de janeiro, e nós lemos, já finalizamos, o primeiro capítulo do Novo Testamento. Finalizamos hoje, vamos finalizar daqui a pouquinho, para a honra e para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E já tenho, um direcionamento do Senhor. Nós vamos dar continuidade, tá? Terminamos aqui em Mateus, vamos, a partir de amanhã, nós já vamos estar em Marcos, tá bom?
E aí nós vamos fazer da seguinte forma, nós vamos ler 4 capítulos por dia, vamos ler um na live e você vai ler 3 capítulos em casa. A Bíblia tem ao todo 1189 capítulos. Então, se nós lermos aí 4 capítulos por dia, nós vamos conseguir ler a Bíblia durante todo esse ano, né, pelo menos uma vez, e vai dar para ler um pouquinho a mais, tá? Eu havia pensado em ler 3 capítulos, né, por dia, um aqui, vocês lerem 2 em casa, para não ficar tão assim pesado para vocês, mas se fizermos dessa forma, não vai dar tempo de ler a Bíblia toda, tá? Tem que ser aí pelo menos 4 capítulos para a gente avançar um pouquinho mais, tá bom? E aí a intenção justamente é essa, conduzir você, né, que talvez nunca tenha lido a Bíblia toda, né? E às vezes ao longo da sua vida você pode até ter lido ela toda, mas, né, de forma variada, né? Um dia aqui, um outro momento ali, né? Mas às vezes você não leu em um ano, pelo menos, a Bíblia toda. Então, esse é o direcionamento do Senhor, assim como Ele fez comigo, né? No ano passado, mas eu tô pegando leve com vocês, porque o ano passado eu tava no propósito de ler 7 capítulos por dia. Então, deu para ler a Bíblia aí 2 vezes e mais um pouquinho, né? Mas eu vou pegar leve com vocês, então nós vamos fazer assim, 4 capítulos, um aqui e 3 para casa, tá? Vamos finalizar hoje, então, aqui Mateus, né? Vamos finalizar dessa forma hoje. Aí amanhã eu vou ler com vocês Marcos, capítulo de número 1, e daí vocês vão ler o 2, o 3 e o 4 em casa, né? E aí depois nós viemos e vamos ler o 5 e vamos fazer assim sucessivamente. Amém? Deu para entender? Então, vai ser aí muito poderoso, em nome de Jesus. Então, abra a tua Bíblia do Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Ontem, como nós lemos 2 capítulos, não deu para trazer aqui para vocês, né, o que eu queria sobre o poder do sangue de Jesus. E aí, acredito que hoje também não vai dar, por conta que eu já tenho outra para trazer em relação ao capítulo 28. Mas aí eu monto depois o PDF para vocês lá da live de ontem, tá bom? E coloco lá no nosso grupo do Telegram. Você que porventura está aqui e ainda não está participando do grupo do Telegram, né? Clica lá no link da minha bio, tem lá para você ser direcionado para o grupo, e lá nós postamos, né? Posto muita coisa para poder edificar a tua vida. Então vai ser muito bom, né? Um prazer ter você lá conosco. O grupo a princípio é um grupo somente para mulheres, tá? Esse foi o comando que o Senhor me deu. Como Ele ainda não me deu um outro nome, então eu acredito que é para permanecer somente para mulheres, né? No momento em que Ele me der um outro nome, eu vou entender, né? Que é para a gente abrir para todo o público, tanto feminino quanto masculino. Por enquanto, só as mulheres curadas para romper. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Então, diz assim. Deixa eu ver aqui. Amém, Jesus. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. Então, ontem nós já havíamos lido, né, sobre ali o julgamento de Jesus, quando Jesus é morto, né, quando ele ali é sepultado, né, nós vimos sobre a crucificação, sobre o sepultamento, e agora nós estamos aqui, vamos falar sobre a ressurreição. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e as roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Eu vou ler novamente. Eu queria que você fosse imaginando a cena enquanto eu estiver lendo, né? Se você quiser, você fecha o olho para você imaginar, mas imagina aí. Bom dia, Rê. Deus te abençoe. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo,
Maria Madalena e a outra Maria vão visitar um túmulo. Então você se imagina agora 2 mulheres se aproximando do túmulo pelo qual Jesus, né, havia sido sepultado. E aí, quando elas estão se aproximando dali, elas vão ouvir um grande terremoto, porque um anjo está descendo do céu. Então, quando o anjo está ali descendo do céu, né, quando elas estão se aproximando do túmulo, houve um grande terremoto. Aquela pedra que estava tampando o túmulo começa a rolar da entrada, né, e vai sair sobre elas. E aí, quando elas olham, né, para a pedra que havia rolado, elas vão ver algo como um rosto brilhando como um relâmpago. Era ali o anjo, né? E as roupas eram brancas como a neve. E aí os próprios guardas que estavam ali, né, guardando aquele local, eles vão ver também aquele anjo, assim como aquelas mulheres, e eles vão tremer de medo, vão cair desmaiados como mortos. Deixa eu ver aqui a dúvida da Miriam. Maria Madalena e Maria viram a cena. Sim, porque no primeiro dia da semana bem cedo, Maria e Madalena, né, elas vão até o túmulo. E aí, de repente, vai ter aquele grande terremoto. Vai descer, né? Os guardas que estão ali, né? Vai ver tudo aquilo e eles vão se assustar. Porém, o anjo vai falar com elas. Então, elas viram o anjo, né? A palavra do Senhor mais abaixo vai dizer que o anjo então fala com elas para elas não ter medo. Então, se ele falou com elas para não ter medo, porque elas estavam ali vendo toda aquela situação e também viram que os guardas tiveram medo. Assim como a palavra afirma que os guardas viram os anjos e tremeram de medo, então o anjo já vai falar com ela. Não tenham medo, né? Que é para não acontecer com elas a mesma coisa que aconteceu com os guardas. E aí ele vai falar. Então o anjo fala com aquelas mulheres: não tenha medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Venham, veja onde seu corpo estava, né? Então agora eu imagino que ali ele está conduzindo ela para dentro, né, daquele sepulcro para que elas verem aonde o corpo estava. Então elas vão ver que o corpo de Jesus não estava mais ali. Então agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembre-se do que eu lhe disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. Então elas saíram dali assustadas, né? Acredito eu, por conta de toda aquela cena, por tudo aquilo que elas tinham acabado de visualizar, mas ao mesmo tempo cheias de alegria, porque, né, foi dito para elas através do anjo que Jesus, né, havia ressuscitado e viria para ter um encontro com eles. No caminho, Jesus as encontrou. Então, no caminho, quando elas estão ali, né, indo avisar os discípulos que Jesus havia ressuscitado, Jesus vai encontrar com elas e vai cumprimentar. Elas correram para ele, abraçam os pés e o adoram. Então Jesus lhe disse: não tenha medo. Vão e digam aos meus irmãos que se dirijam a Galileia. Lá eles me verão. Enquanto as mulheres ainda estavam a caminho, né, indo avisar os discípulos tudo aquilo que estava acontecendo, né, alguns dos guardas eles vão entrar na cidade e vão contar aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro, para variar, né? Instruir os soldados: vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite, enquanto dormíamos, e roubaram o corpo. Se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos para que não se complique. Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus que continuam a contá-la até hoje. Então lembra que quando nós estávamos lendo lá sobre o momento em que
Pilatos, né, lava as mãos, naquele episódio que ele lava as mãos, né, reconhecendo que não havia culpa em Jesus, dizendo que estaria condenando ele à morte, à crucificação, porque o povo, né, estava ali, estava tendo um grande rebuliço, ele não queria confusão. Então, né, e vocês que são judeus, vocês que se entendem, imagino eu, né, pensando, então eu lavo minhas mãos, faço o que vocês quiserem fazer. E aí, lembra que eu perguntei para vocês, será mesmo, né? O próprio Pilatos reconhece que os sacerdotes, né, os sumos sacerdotes, estavam com inveja de Jesus. Nós lemos isso. Ele mesmo reconheceu que não havia culpa em Jesus e que aquela situação toda era porque os sumos sacerdotes, né, estavam com inveja ali, porque Jesus estava pregando a verdade, estava abrindo a visão, né, espiritual do povo, que outrora estava sendo enganado por eles, né? Aí eu perguntei para vocês, será que realmente, né, aqueles sumos sacerdotes, eles não reconheciam Jesus como Jesus? Ou será que o que eles temiam é que eles estavam sendo descobertos, que Jesus estava pregando a verdade, logo, né, eles não poderiam mais viver a mentira que eles estavam pregando, a mentira que eles estavam, né, anunciando, viria à tona por conta de Jesus, né, está ministrando. Será que eles tinham medo de que fosse realmente verdade, que Jesus fosse ressuscitar, assim como ele tinha dito, né? Porque aqui eles vão dizer da seguinte forma, eles veem uma situação e eles vão armar. Por quê? Ele vai dizer assim, você vai lá e vai dizer que os discípulos deles vieram lá e roubaram o corpo. Então, por que eles temiam tanto em que a verdade fosse revelada? Por que eles armaram tudo isso para dizer que o corpo de Jesus, né, havia sido roubado? Claro que eles armaram tudo isso para que a verdade não viria à tona. Mas no fundo, eles temiam que isso podia acontecer. Então, na verdade, eles armaram tudo aquilo para benefício próprio, justamente para que eles não perdessem, né, a posição, né, que eles tinham naquela época. Né, onde era eles, né, era Deus e eles, né, era como se fosse Deus no céu e eles na terra. Não é diferente do tempo de hoje, continua não sendo diferente, né, as pessoas que armam, exatamente, sabiam que era Jesus, mas a arrogância, né, pelo poder, né, fez com que eles agissem daquela forma. Por quê? Se no fundo, eles não acreditassem que Jesus era Jesus, eles não precisavam armar a crucificação. Se eles, no fundo, não acreditassem que Jesus era Jesus, se não tivesse uma certa dúvida ali, eles não teriam armado para que dissessem que o corpo dele havia sido roubado. Concordam comigo? Então, claro que eles não reconheciam Jesus como Cristo, né, o único suficiente Salvador, nós sabemos disso. Mas não tinham a certeza de que Jesus não era Jesus. Eles não tinham essa plena convicção, né? Porque senão eles não teriam feito tudo aquilo que eles fizeram. Mas nós também sabemos que tudo isso se fez necessário para que cumprisse tudo aquilo que já havia sido, né, mencionado pelos profetas. Amém? E essa versão, né, que eles contaram de que o corpo foi roubado, ela se espalhou pelos judeus, né, e continuam a contar ela. Então, os 12 discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Então, né, os discípulos estão ali, indo para a Galileia, e eles vão ao monte onde Jesus havia dito que era para eles ir, que se encontraria com eles. Quando vão ver Jesus ali, uns vão adorar, né, porém outros vão duvidar. Jesus vai se aproximar deles e vai dizer: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. É o que Jesus disse para os discípulos e é o que Jesus diz para mim e para vocês. Deixa eu ler aqui só numa outra versão, o 28.
do 28 aqui no finalzinho, né? E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então foi dada autoridade, né? Foi dado poder e autoridade. Aqui nessa versão vai estar escrito poder, na outra versão vai estar escrito autoridade, mas foi dado poder e autoridade no céu e na terra, amém? Para que nós venhamos entender isso, que Cristo, Jesus Cristo, é o vencedor da morte. Ele venceu a morte, ele tem total autoridade, total poder sobre aquilo que ele venceu. Eu sempre falo isso na maioria das vezes quando eu tenho oportunidade, que quando nós vencemos algo, nós adquirimos poder e autoridade sobre aquilo. Jesus tem poder e autoridade sobre a morte, porque ele venceu a morte. Foi dado sobre ele poder e autoridade após ele vencer. É feita então uma ruptura na vida, né, ministerial dele, vamos dizer assim. É cumprido a promessa que Deus havia estabelecido sobre a vida de Jesus após a obediência dele. Então assim também é na minha e na sua vida. É nos dado poder e autoridade sobre aquilo em que nós vencemos, sobre aquilo que nós superamos, né? O Senhor nos concede esse poder, essa autoridade, mediante tudo isso que nós fazemos, né? E diante disso nós vamos então romper para um novo nível, nós vamos avançar para um novo nível. Quando Jesus vai para aquele deserto e fica 40 dias, ele está ali finalizando um ciclo e dando início a outro ciclo. Quando Jesus, né, é morto, crucificado, ele está finalizando um ciclo. Quando ele ressuscita, ele está iniciando outro ciclo. Então, quando nós morremos para as coisas deste mundo, nós também estamos finalizando um ciclo. E quando nós começamos a fazer as coisas para o Senhor, a cumprir o nosso propósito, nós estamos também iniciando um novo ciclo. Amém? E aí, nós falamos então aqui sobre a morte, né? Sobre Jesus ser ali o vencedor da morte. Ele é o verdadeiro vencedor da morte, né? É a única religião onde o fundador está vivo, é o cristianismo, né? Ele não está mais naquele túmulo, ele não está mais naquela cruz, né? Ele ressuscitou ao terceiro dia, após ter vencido a morte e o inferno, porque Jesus Cristo é a vida, porque ele venceu não só a morte, mas como ele também venceu o inferno, né? Lá em João 11:25 diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, com a ressurreição de Cristo, ele nos comprova essa declaração, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tem a outra passagem, 10:17, que diz assim: por isso o Pai me ama, porque dou a vida para tomar e torná-la. Portanto, não foi a morte que matou Jesus. Ele mesmo que doou a vida por nós, e ao terceiro dia ele a reassumiu novamente. Então não foi o homem que tirou a vida de Jesus, foi Jesus que deu a vida para morrer por mim, por você. Entenda isso. Tudo aquilo que aconteceu foi um propósito, para que se cumprisse aquilo que já estava pré-estabelecido. Mas o homem não tirou a vida de Jesus. Jesus entregou a vida por amor a mim e por amor a você, para que hoje eu e você tivéssemos a oportunidade de estar aqui e reconhecer Ele como nosso único e suficiente Salvador, declarando que nós sabemos que se não fosse por Ele, nós aqui não estaríamos, né? Lá em Atos, capítulo 2, versículo de número 24, né, quando Pedro tá ali falando, né, sobre o dia de Pentecostes, que Deus ressuscitou, né, que Deus rompeu os grilhões, pois não era possível que fosse retido por ela, era impossível a morte reter o autor da vida. Então não tinha como a morte reter aquilo pelo qual nasceu, né, com o propósito de dar vida, né, a mim e a você. João 5:26 diz assim: porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo.
Mateus 16:18 diz assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso que eu disse para vocês que Jesus, né, ressuscitou o terceiro dia após ter vencido a morte e ter vencido o inferno, porque a palavra do Senhor nos diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, para comprovar isso, ele teria que tomar as chaves da morte e as chaves do inferno. Amém? Apocalipse 1, 17 e 18 diz assim: o Cristo ressuscitado e vencedor da morte do inferno disse a João: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis, aqui estou vivo para todo sempre. Então ele foi morto, mas ele está vivo para quê? Para todo sempre. Não foi só naquele momento, é para todo sempre. Ele tem as chaves da morte e as chaves do inferno. Então quem manda nas portas da morte, quem manda nas portas do inferno, não é o diabo. É Jesus Cristo que manda. Aleluias. Em Hebreus 2,14 vai nos dizer, né, a Bíblia vai falar que Jesus, né, padeceu por nós e vai dizer que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, ou seja, pela morte de Jesus, né, o diabo foi aniquilado, porque Jesus Cristo, vencedor da morte, do inferno, do diabo, ele é o nosso grande vencedor. Né? Há poder no nome de Jesus. Ontem eu até postei um vídeo falando bem assim que não postei o vídeo todo, mas depois vocês voltam lá nos meus stories, dá pra você ver. Com o diabo não se conversa, com o diabo não se fala com ele se dá a autoridade, você se fala com a autoridade, com o diabo você dá ordem, em nome e na autoridade de Jesus Cristo, né? Jesus dizia sai, ele saía. Então sobre nós foi dado também esse poder, essa autoridade. Então que nós vamos dizer saia em nome de Jesus. Né? Cumpra isso na tua vida, exerça isso na tua vida, diga assim: hoje eu acordei, Satanás, sai da frente que o poder e a autoridade do nome de Jesus está imposto sobre a minha vida, vai abrindo caminho, vai saindo daqui, né? Vai me deixando passar, que quem domina a minha mente é Deus Todo-Poderoso, eu pertenço ao Salvador. Então a minha mente, as minhas emoções, a minha casa, a minha família, somos blindados, né? Somos revestidos com o poder de Deus, né? Então que você venha a declarar isso todos os dias, né, da sua vida, tendo essa certeza de que o Senhor está contigo, tendo a certeza de que o Senhor não vai te deixar desamparado, né? Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu Satanás. Graças nós damos a ele por isso, né? Porque ele nos dá a vitória através de Jesus Cristo. Amém? Vou ter que finalizar aqui, porque tem alguém já me chamando há não sei quanto tempo. E aí nós vamos finalizar por hoje, né? Hoje mais rapidinho, porque o capítulo também foi bem pequenininho. E amanhã nós estaremos aqui então, né, para darmos início ao Evangelho agora de Marcos. Vamos ler o capítulo de número 1, você que chegou depois. Nós vamos ler o capítulo de número 1 e depois vocês vão ler 3 capítulos em casa e nós vamos ficar assim com 4 capítulos por dia, bem? Que Deus abençoe seu dia, que você tenha aí uma terça-feira cheia da presença de Deus, que o Espírito Santo venha se fazer presente na tua casa. Não sei se você já tomou café, se você ainda não tomou, chama o Espírito Santo para sentar à mesa contigo, para tomar café contigo, chame ele para entrar no carro com você, chame ele para ir no supermercado, na padaria, onde quer que você vá, né? Quando Jesus morreu, quando ele morre, quando ele ressuscita ali, né, o véu se rasgou com a morte de Jesus, o véu se rasga, nos dando livre acesso, né, nós temos acesso e ele vai falar na palavra dele que ele deixou para nós o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus que está disponível, acessível para que eu e você possamos assim sentir, né, como é ter a presença do Deus Pai conosco, como é ser conduzido por Deus através do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe vocês poderosamente.